Olá, turma, tudo bem com vocês? Gente, na nossa aula de hoje de Direito Agrário, nós vamos estudar o tema Política Agrícola. Como nós vimos na aula anterior, a política agrícola ela faz parte dos instrumentos do direito agrário, tá certo? Então, o primeiro deles nós vimos na aula passada, que é a classificação dos imóveis rurais, e hoje, então, nós vamos trabalhar com a questão da política agrícola, tá certo? Eu vou dar uma pincelada nas questões legais e posteriormente nós vamos ter a fala de um professor convidado que vai tratar desse tema, falando de alguns aspectos de como isso se implementa na prática, né? Já que ele trabalha, é técnico agrário do INCRA, né? Eu estou falando do meu marido, Ener Vaneschi Filho. Quando a gente tem um marido em casa especialista no tema, a gente tem que usar isso, né, gente? Então, está aí para falar um pouco também dessa questão para vocês, só que num viés um pouco mais prático do ponto de vista de um profissional que trabalha o tema, tá certo? Então, aqui a nossa trilha de temas, só que para que vocês tenham aquela ideia geral, né? Então, entre os temas da política agrícola estão a segurança alimentar, que vai ser consolidada através dos objetivos daquilo que está posto no artigo 187 da Constituição Federal. Aí nós temos no segundo momento o imposto territorial progressivo no tempo, como um instrumento de política agrícola também bastante importante para que a gente atinja os objetivos dentro do contexto do direito agrário, e a usucapião agrária, tá certo? Seriam os temas e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, lembrando que vão ter aulas específicas para aprofundar especialmente a questão da usucapião agrária, de como isso acontece, né? Porque existe todo um processo para que se consolide a usucapião, tá certo? Bom, no primeiro momento nós temos aqui o artigo 187, que vai dizer que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor, algo aqui que saiu da participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta principalmente, tá? Então nós temos aqui a necessidade de observância dessa política agrícola que visa, né, unir o Estado ao setor de produção, produtores rurais, trabalhadores, bem como aqueles que atuam na comercialização de produtos agrícolas, né, comercialização, armazenamento, de transportes, etc. Então a gente tem toda uma rede aqui envolvida, trabalhando, na verdade, para a segurança alimentar, que é necessária para que a gente tenha o mínimo ali necessário para atender às necessidades de alimentação do povo brasileiro, né, gente? Então, para que isso seja possível, nós temos, então, que levar em conta, aqui, ó, os instrumentos creditícios e fiscais, né? Então, vai haver diversos programas aí para estabelecer crédito para os agricultores, para que eles possam ter incentivo, né, para produzir, incentivos também de ordem fiscal, né, e aí vocês vão ver que o ITR progressivo é algo que reflete um pouco isso também, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, né, então há a necessidade da intervenção do Estado na economia para que esses preços eles sejam sempre compatíveis com os custos e com a necessidade de comercialização dessa produção, incentivo à pesquisa e à tecnologia, porque é através de pesquisa e de tecnologia que será possível, então, melhorar, né, incrementar os níveis de produção, fazendo um melhor aproveitamento, um aproveitamento racional das áreas agricultáveis, né, obedecendo à legislação ambiental e tudo isso. Então, a pesquisa e a adoção de novas tecnologias tem um papel fundamental para a gente conseguir chegar na segurança alimentar, tá, pessoal? Daí nós temos também assistência técnica e extensão rural, né, e daí o nosso convidado vai poder falar um pouco sobre isso também, que atuou bastante em extensão rural.
o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e a irrigação, né? Então aqui nós temos, na verdade, esses dois anteriores aqui, seguro agrícola e cooperativismo, também medidas de ordem jurídica e econômica para auxiliar os produtores rurais a se organizarem, né? A terem garantias que auxiliem, né, na produção. Então a gente sabe que a atividade agrícola ela tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades próprias e que a contratação de um seguro é sempre bastante recomendável, né? E o cooperativismo, então, seriam novos arranjos para que as empresas se organizem, para que os produtores se organizem e todos aqueles que também são envolvidos na cadeia, para que eles tenham essa possibilidade de se organizar na forma de cooperativa, né, que é, na verdade, considerado um instrumento de empoderamento dos próprios produtores, os trabalhadores de transporte, etc. A criação dessas cooperativas que sejam mais vantajosas para quem efetivamente trabalha com a terra, trabalha com os serviços que estão vinculados à produção agrícola, tá? A eletrificação rural e irrigação, né, é fundamental para que seja possível essa produção, e habitação para o trabalhador rural, tá certo? Então nós temos aqui bastantes elementos que vão compor essa segurança alimentar, tá certo? Aqui tem um esclarecimento nos parágrafos 1º e 2º, né, incluindo no planejamento agrícola as propriedades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais, né, para que não fique alguma dúvida sobre o que é possível de ser submetido à política agrícola, né? Então não é só efetivamente lavouras ou efetivamente aqueles que plantam, mas aqueles estabelecimentos que exercem atividades agroindustriais, né? Então de beneficiamento, de produção de gêneros alimentícios, uma série de outras coisas que vão poder também se beneficiar dessas políticas, certo? E aí nós temos também os estabelecimentos agropecuários, pesqueiros e florestais, tá certo? No parágrafo 2º, aí já vai determinar que são compatibilizadas as ações de política agrícola de reforma agrária. Então, a questão da reforma agrária, né, numa distribuição das terras para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de comprar pela via direta, né, da compra mesmo, né, da aquisição da propriedade, essas políticas elas precisam estar compatibilizadas. Então, aqueles que são beneficiados pela reforma agrária, eles precisam também ter acesso às políticas agrícolas, para que possam, então, viabilizar a sua atividade, certo? Então, eles adquirem, por exemplo, um lote pela reforma agrária, mas para tocar aquele lote é necessário que consigam crédito, né, que consigam benefícios fiscais, que tenham acesso ao seguro, cooperativismo, eletrificação, estrutura mínima, etc. Né? Então, são compatibilizadas aí essas políticas, tá? Dessa política agrícola e da reforma agrária. Daí, em seguida, nós temos a questão do ITR, né, na progressividade do tempo. Então, o imposto territorial rural, na verdade, ele é um instrumento de extrafiscalidade tributária. Para quem já teve direito tributário, vocês vão observar que o tributo ele tem duas funções, a função fiscal e a função extrafiscal, certo? Na função fiscal, nós temos simplesmente a necessidade do Estado arrecadar, né? Então, ele cobra o tributo para arrecadar ali o recurso, né? Opa, tô tentando arrumar isso aqui. Para tentar arrecadar o recurso, né? Quando a gente tem a função extrafiscal, nós estamos falando, na verdade, do quê? Daquele tributo que é instituído, ou da forma como é instituída, que tem uma função, que tem um objetivo diferente de meramente arrecadar o dinheiro, tá? Então, por exemplo, quando o Estado incentiva com menos tributos, né, produtos mais saudáveis, o que ele quer fazer? Ele quer incentivar as pessoas a consumirem produtos mais saudáveis. Quando o Estado, né, taxa, por exemplo, o livro, o que ele está fazendo? Desestimulando a leitura, né? É assim que acontece. Então a gente usa aí as normas tributárias para
estimular comportamentos desejados ou para também inibir comportamentos que a gente não gostaria de ver na sociedade, por exemplo, né? Então, para diminuir a questão de alcoolismo, né? A gente tem aí uma carga tributária bastante alta incidente sobre as bebidas, especialmente bebidas importadas e etc. Então, a gente tem aí a finalidade não somente de arrecadar o dinheiro, né? Mas também de estimular ou inibir comportamentos na sociedade, certo? Então, isso é a extrafiscalidade tributária. E quando a gente tem o imposto territorial rural progressivo no tempo, visando essa questão agrária, o que a gente está tentando fazer? Nós estamos estabelecendo benefícios que ajudem o proprietário dessa terra a torná-la produtiva, a desestimulam, na verdade, a ter terras improdutivas, porque quanto mais improdutiva a terra, mais imposto ele vai ter que pagar, certo? Então, o imposto territorial rural, ele é um instrumento de extrafiscalidade tributária, tá? Ele é um imposto instituído lá no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, nos artigos 29 a 31 do Código Tributário Nacional e da Lei 9.393 de 96, que vai regulamentar o ITR, tá certo? Então, esse imposto lá na Constituição, colei aqui para vocês verem, ó, compete à União instituir imposto sobre a propriedade territorial rural. Então, isso aqui, tranquilo, né? Daí nós temos a questão, apenas algumas informações sobre esse imposto, né? O fato gerador dele, lá no artigo 29 do CTN, que é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel, né, um bem imóvel por natureza, que seja localizado na zona rural, tá? Então, primeiramente, o que é o fato gerador? É aquela situação, né, no campo material que vai ensejar a cobrança de um tributo. Então, o que é o fato gerador aqui no ITR? É a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel localizado em zona rural, tá? Propriedade, então, a gente sabe o que é a propriedade, né? Se tem aquele contrato de compra e venda e foi adquirida a propriedade, estamos diante da propriedade. Domínio útil, então, é aquela situação em que a pessoa que está na terra, ela está abarcada por um daqueles outros instrumentos de direito civil, de uso, fruição e gozo, que não são a propriedade, ou meramente a posse, né, quando não se está abarcado nem pela propriedade e nem por esses outros instrumentos do direito civil, você simplesmente tem a posse, certo? Então, quando se está diante dessa situação, nós temos aí a incidência do imposto territorial rural. E aí, a diferença, o que é importante a gente saber aqui para a nossa disciplina, né, que nossa aula não é de direito tributário, é a questão da progressividade, né? O que significa o quê? Que as alíquotas do imposto elas vão aumentar de acordo com dois critérios. O primeiro é o grau de utilização da terra, né? Ou seja, quanto mais improdutiva, maiores vão ser as alíquotas, e existe uma série de cálculos que são feitas, tá? Então, isso aí, para fins de aprofundamento, se alguém quiser estudar, mas é algo que a gente não vai ver aqui na nossa disciplina, é algo já bastante avançado. Existem vários cálculos mesmo que são feitos para determinar o grau de utilização da terra. Então, quanto mais improdutiva, maiores as alíquotas dentro desses cálculos que são estabelecidos, certo? E o segundo critério é a área da propriedade rural, né? Quanto maior a área, maiores as alíquotas, justamente para desestimular a questão do latifúndio. Então, esses dois critérios combinados, eles vão determinar a progressividade do ITR, tá certo? Então, na verdade, esse instrumento, ele visa desestimular a improdutividade da terra, tá? E a concentração excessiva. Bom, o que mais? Aí nós temos aqui também o último, que é a usucapião agrária, né? Então, a usucapião também é um instrumento de fazer valer o cumprimento da função social da propriedade. Nós temos aí a ideia capio, né? Significa tomar, e uso quer dizer pelo uso, né? Então, literalmente, a etimologia da palavra significa tomar pelo uso. A Maria Helena de Lins vai trazer, então, aqui um conceito interessante, que é a usucapião é um direito novo, autônomo e independente de qualquer ato negocial provindo de um possível proprietário,
Tanto assim que o transmitente da coisa, objeto da uso capião, não é o antecessor, o primitivo proprietário, mas a autoridade judiciária que reconhece e declara por sentença aquisitiva o uso capião, tá certo? Então, o que vai acontecer no caso? A pessoa, ela tem a posse, ela mantém, ela utiliza, ela se mantém, ela mora naquela terra por mais de 5 anos ininterruptos, sem que ninguém reclame, né, pelos meios oficiais, e que essa posse, então, seja pacífica, portanto, né, se ninguém está criando oposição, por mais de 5 anos, então, o Estado declara a propriedade, independente do proprietário anterior, tá certo? Então, esse é o direito estabelecido para o uso capião, né, de uso capião agrária, e que está estabelecido lá no 191 da Constituição Federal, onde nós temos aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tá? 1 hectare, se eu não me engano, são 10 mil metros quadrados, então tem uma determinação aí de área, né? Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á, adquirir-lhe-á a propriedade, tá? Parágrafo único. O parágrafo único, então, vai dizer que os imóveis públicos não são adquiridos por uso capião, tá? Então, isso não vale, essa regra não vale se aquele imóvel pertencer à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às autarquias, enfim. Se for da administração pública, não é possível usucapiar o imóvel. Mas se for privado, esse imóvel, a propriedade desse imóvel, é possível sim, tá certo? Então, basicamente, eram essas as questões que eu gostaria de colocar para vocês, assim, de modo geral, e em seguida, então, eu vou pedir para o professor dar uma palavrinha aqui com vocês a respeito da política agrícola, especificamente, no que se refere, onde está aqui? Aqui. A segurança alimentar, tá certo, pessoal? Vamos conversando. Já passo ele com vocês. Boa noite, pessoal. Desculpa aqui o pause, eu estava olhando aqui como que funcionava o botão do parar e continuar. Me apresentando para vocês, então, aqui dando continuidade à aula da professora Daniele. Eu me chamo Ener, tenho aí uma trajetória de em torno de 2 décadas, né? Apesar de não parecer, ou se parecer que tenha tanto tempo de idade. Eu comecei bem cedo na área da política pública voltada à agropecuária e completei aí 20 anos no serviço público. E nesses 20 anos eu trabalhei como extensionista rural numa empresa do estado de Santa Catarina que prestava assistência técnica e fazia prestava uma série de serviços à sociedade catarinense do ponto de vista estatal, em parceria também com empresas privadas, mas basicamente estatal. E depois eu me transferi para o INCRA, e onde eu permaneci nos últimos anos. Desses 10 anos foram no estado do Paraná, e os últimos 3 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E eu vou falar um pouco para vocês, dando continuidade ao que já foi explanado do ponto de vista do direito. A minha formação ela não é na área, eu tenho uma formação técnica, eu tenho uma formação de técnico em agropecuária, depois eu fiz geografia. Tinha uma curiosidade muito grande quando eu estava lá na extensão rural, eu era técnico em agropecuária, recém-formado, tinha lá meus 19 anos e eu estava no serviço público
E como filho de agricultores, né, como filho vindo de uma família do campo, eu tinha muito interesse de saber como que se dava a formulação, principalmente, das políticas públicas, como que elas chegavam até a gente, né? Porque eu fui um receptor de políticas públicas, por mais que o meu pai tivesse sempre um pé atrás com financiamento, com o Estado em si, tinha muita desconfiança, porque nos anos 80, para quem tem um pouco mais de idade, era muito comum que os agricultores perdessem as suas terras, não era muito comum, mas foi, infelizmente, algo que ocorreu com bastante frequência, que os agricultores e as agricultoras perdessem as suas terras, que eram dadas em garantia nos financiamentos bancários da época, e isso eu estou falando de antes da Constituição, né? Então isso ficou esse certo trauma que passava de boca em boca, e o meu pai nunca foi dado muito a empréstimo ou financiamento, mas acabou que acessou outros tipos de políticas, por mais que a gente não soubesse. A gente tinha programas de receber calcário. Calcário é um corretor do pH da terra, né, para a terra atingir um pH equilibrado em torno de próximo de 7, entre 6 a 7, que seria um pH neutro. Se utilizava calcário. O calcário é uma rocha moída e ela é rica em cálcio, e ela eleva o pH ácido nas terras que são terras mais jovens, rochosas, para um pH equilibrado, onde as plantas se desenvolvem melhor. E a gente recebia calcário num preço subsidiado do Estado, mas eu nem imaginava que isso era uma política pública. Veja só como que a gente às vezes nem sabe que está recebendo uma política pública. É só um exemplo, né, de como isso se dá lá no campo. E eu tinha muita curiosidade, assim, a minha meta, quando eu comecei no serviço público, era tentar conhecer até como que isso funcionava lá em Brasília, né? Então eu estava no município, do município eu fiquei lá 6 anos, participando a nível regional, no máximo estadual, e quando eu tive a oportunidade de passar em outro concurso e ir para o INCRA, eu comecei a trabalhar no nível estadual, e já conectado com a realidade nacional, sabendo o que estava acontecendo nos outros estados. A gente trabalhou em projetos que envolviam vários estados, e acabava conhecendo como que se dava essa aplicação e como que era essa negociação. E depois que eu fiz uma curso de graduação, lá no mestrado, eu tive a oportunidade de ter esse aprofundamento a nível continental, eu diria, porque eu fiz um mestrado lá focado na questão da América Latina, e depois eu pude fazer uma síntese de tudo isso que eu vi no doutorado, e hoje eu falo disso na sala de aula, mas também como professor substituto da UEMS, mas também como aplicador lá de política, porque eu continuo trabalhando no INCRA, hoje voltado a uma política de regularização de territórios quilombolas no Estado, mas lotado num órgão que ainda participa ativamente desse artigo 187 da Constituição Federal. Então vamos lá. Eu vou falar aqui ponto a ponto de como que eu enxergo isso na prática, né? Vamos traduzir lá o que está na Constituição para o que eu percebi na prática, falando cada um dos pontos. Vamos lá, o primeiro são os instrumentos creditícios e fiscais. A gente tem uma noção que o agronegócio ele é algo que segura a nossa balança comercial, é aquilo que os marqueteiros, né, porque o agronegócio tem um marketing muito forte, então ele tem uma associação nacional do agronegócio, do qual, por exemplo, um dos sócios é a Rede Globo. Então, quando a gente vê uma propaganda do agro, a gente tem sempre esse sentimento, sempre que fala da agricultura, sempre tem um sentimento de algo que a gente não pode criticar, afinal é algo tão bom para o país. Mas esse algo tão bom para o país, ele é financiado por cada um dos brasileiros. Por mais que ninguém, nem todos saibam, existe muita renúncia fiscal dentro do agronegócio, existe muito incentivo de crédito. Então existem linhas de crédito para financiamento tanto da pequena, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, como da agricultura patronal, da agricultura agroindustrial. Como vocês vão ver lá no final, né, que esse planejamento agrícola
se inclui aí todas as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Então, os instrumentos creditícios e fiscais, eles são operados pelos bancos, e tanto os bancos públicos como privados, mas ele está dentro desse guarda-chuva da Constituição Federal, é algo previsto. Então, sempre que eu começo a descrever em um processo sobre uma situação que envolve crédito, que envolve incentivo fiscal, eu vou lá na Constituição e começo a descrever a partir dali. Dali vai ser escrito, por exemplo, o Plano Safra, que é lançado todo ano, e isso está hoje no Ministério da Agricultura e Abastecimento, o MAPA, mas já esteve dividido entre dois ministérios no passado muito recente do país. Nós tínhamos dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar, que se chamava-se MDA, e ele hoje está como secretarias dentro do Ministério da Agricultura. Então as coisas vão mudando nesse período. Desde que eu entrei no serviço público, já ganhou vários nomes, esses ministérios e as secretarias, mas sempre respeitando o que está escrito na Constituição. E esse incentivo fiscal e incentivo de crédito, ele é financiado por todos, operado lá no Banco Central e operacionalizado pelos bancos. Ele está dentro desse rol desses pontos, né? Preços compatíveis com os custos de produção e a garantia à comercialização. Vejam só, não é só o governo federal que opera essas políticas, os governos estaduais e municipais também. Por exemplo, um governo do estado ele pode desenvolver uma política de proteção, a garantia de preço mínimo. Eu confesso para vocês que eu sei mais os nomes dos programas ainda de Santa Catarina do que eu sei do Paraná e do Mato Grosso do Sul, apesar de dos últimos 15 anos ter estado nesses dois estados. Porque quando eu vou para o INCRA, eu vou para funções mais específicas, e essas funções genéricas que eu trabalhei lá na época de extensionista rural, o extensionista rural é alguém que está no escritório, num pequeno município, ou num grande município, mas geralmente pequenos municípios do país, e lá chegam todos os agricultores, todas as famílias de agricultoras e agricultores pedindo os mais diversos temas para que a gente operacionalizasse. Então, um desses temas, era o programa de garantia do preço mínimo que tinha no estado, que eu trabalhava, e onde esses agricultores recebiam, por exemplo, se a safra tivesse uma grande baixa, porque são ligados ao preço das commodities, o estado garantia um preço mínimo, por exemplo, para a saca do milho, saca do feijão, a saca do soja, né? Só para ficar nesses exemplos que são os mais conhecidos, e ele pagava essa diferença caso o agricultor tivesse perda, que a safra tivesse um valor muito baixo. E está muito parecido com a questão do seguro, que é um tema que a gente vai ver agora também. O ponto 3, assistência técnica, o incentivo à pesquisa e à tecnologia. Nós temos a Embrapa, que é a mais conhecida, mas nós também temos as empresas estaduais de pesquisa agropecuária, que desenvolvem tecnologias apropriadas para cada região do país, para cada bioma, para cada região do estado. Então, isso é constitucional também, consta lá esse incentivo, e graças à Embrapa, a tecnologia, por exemplo, de trabalhar no Cerrado, nós temos hoje aí o estado de Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso, Goiás, com safras que realmente são competitivas a nível da agricultura, uma das agriculturas mais competitivas que a gente conhece, né, que é a dos Estados Unidos, na questão da produtividade, porque a gente se investiu em assistência técnica, em pesquisa, principalmente em pesquisa e tecnologia, e hoje consegue, e essa pesquisa foi financiada com dinheiro público, tá? Não foi dinheiro privado. Foi dinheiro privado, mas não só dinheiro privado. Tem muito dinheiro público na pesquisa, e ela gera conhecimento e gera aumento de produtividade, e essa produtividade gera riquezas, e essas riquezas elas são distribuídas e às vezes não, mas isso é produto de investimento público também. O seguro agrícola, que é bem conhecido, ele existe para todos os níveis de agricultores, uma proteção no caso de uma perda, por exemplo, por granizo,
que é um dos eventos climáticos bastante conhecidos, ou uma seca, ou um volume elevado de chuvas, o seguro agrícola está aí para proteger esses agricultores, porque a atividade do agricultor realmente é uma atividade que está totalmente exposta a algo que não está sob o seu controle. Então o agricultor acaba que ele é um grande estoicista também, ele precisa fazer a parte dele, né? A família sempre fala família, porque muitas vezes se traz a palavra agricultor como sendo somente uma pessoa, mas é o trabalho da família. E ele controla algumas variáveis e outras não, então ele tem que ser quase um estoicista para todo ano é uma história diferente na agricultura. O cooperativismo, que é uma atividade que era desempenhada do órgão que eu trabalho, por exemplo, o INCRA, nos anos 80, ele tinha secretarias que cuidavam da questão das cooperativas. Aqui no estado, a gente acaba conhecendo um pouco menos, mas no Paraná são muito conhecidas as cooperativas grandes, como a Coamo, por exemplo, que acabou de se instalar em Dourados, mas que já tem uma atuação forte no sul do estado, assim como tinha a Cocamar, cooperativas com outros nomes, mas com nomes que remetem no estado de Santa Catarina também são bastante conhecidas as cooperativas. Então, esse trabalho de cooperativismo foi um trabalho forte desenvolvido a partir daí da Constituição e hoje não está mais no INCRA. O INCRA não cuida mais dessa parte de cooperativismo. O INCRA ele foi um órgão muito grande nos anos 70, nos anos 80 ele começou a perder, principalmente nos anos 90, perde-se muitas atribuições. E o cooperativismo foi uma das atribuições que saiu do INCRA. Falando especificamente do caso do órgão que eu trabalho. A eletrificação rural e a irrigação são também políticas. Existe um custo muito alto para se irrigar na questão energética. Você precisa de energia para movimentar um pivô central, você precisa da eletrificação, é algo que realmente ela vai gerar valor, agregação de valor, quando você tem disponibilidade de linhas de transmissão e aqui a energia chegue exatamente lá na ponta onde está a propriedade, porque você precisa de energia para, por exemplo, processar qualquer alimento in natura que se transforme, que empacote-se, que se transporte. E que a gente lembra recentemente é o programa Luz para Todos, que foi um grande programa capitalista, foi desenvolvido por um governo comunista, socialista, que teve recentemente, né? Se vocês lembram, tinha um comunista barbudo, Lula, Dilma, eles foram muito comunistas, muito socialistas, muito contra o capital, né? Não é à toa que foi na época deles que mais se cresceu, se expandiu o sistema bancário, que se elevou energia aos agricultores, que se construiu casas, estradas e tudo mais. Vocês entenderam a ironia, né? O nosso país é um país onde as coisas são meio ao contrário, né? Então, se diz que um governo que era supostamente de esquerda foi o governo que implantou isso de uma forma bastante acelerada, dado numa base de estabilidade econômica, commodities, a China no cenário internacional e tudo mais. Não foi um milagre, foi realmente uma conjuntura toda que ajudou e que talvez outros governos não tiveram essa sorte de ter essa conjuntura toda a favor. É só um adendo. Né, a gente já chegou no tema da habitação para o trabalhador rural. Olha só como que a Constituição falava, habitação para o trabalhador rural. Uma palavra masculina, né, o trabalhador, mas é a família. Eu trabalhei durante 2009, 2010, no programa Construímos 500 Casas em um município do Paraná, e realmente aquilo dá um acréscimo de produtividade e gera muito desenvolvimento local, porque o investimento público na compra de materiais de construção, nas pequenas lojas de cidades pequenas, ele melhora a qualidade de vida do dono da loja, primeiramente, depois primeiro da família que recebe essa construção, dos empregados que trabalham nessa empresa, das pessoas que vão lá construir a obra, o pedreiro, o carpinteiro,
a loja de móveis da cidade que vende aquelas cozinhas lá, que vende uma pia, a loja que vende o material elétrico, o material de limpeza, porque aí a partir desse momento ele tem uma casa para limpar, antes ele tinha lá um barraco. Então isso tudo move uma cadeia muito grande numa cidade pequena. Eu lembro que um dia que eu passei no teste seletivo para professor da UEMS, eu tomei um Uber em direção ao centro, e o menino me falava que hoje ele trabalhava como Uber, mas que ele já teve uma época muito boa, que ele era motorista, entregava materiais de construção em Sidrolândia, quando o INCRA investia em construção de casas, e com o INCRA parar de investir na construção de casas, né, com mais essa atribuição que se perdeu aí nos últimos anos, ele perdeu o emprego dele, que era distribuir material de construção pelos assentamentos. A gente pulou um dos temas, mas não foi porque eu esqueci, ele foi de caso pensado, que eu não falei para você, sobre a assistência técnica e a extensão rural, para deixar um capítulo à parte, porque realmente nessa parte é onde eu mais tenho segurança em falar sobre o que é extensão rural, sobre o que é assistência técnica. A extensão rural, ela chegou no Brasil no final dos anos 40, como algo que se chamava extramuros. Começou nos Estados Unidos, lá com a palavra de inglês, e foi traduzido para o Brasil de alguma forma, e o Brasil ele cria lá em 1946, 48, no interior de São Paulo, Minas Gerais, programas pilotos, que chamava ETA na época, Escritório Técnico de Assistência. Depois ele foi tendo cada nome, cada estado criou um nome, né? O estado de Mato Grosso do Sul, eu sei que ele tinha, hoje chama-se Agraer, mas ele já teve outros nomes. No estado de Santa Catarina se chamava Casa Caresc, e depois chamou-se EPAGRE, nos anos 90, justamente, quando se retira, o governo federal retira o incentivo que dava à assistência técnica à extensão rural. A extensão rural ela vinha se fortalecendo desde os anos 40, os anos 50, com a grande fortalecimento de ações nos anos 60 e 70, com a Revolução Verde, se investiu muito do ponto de vista estatal, o Estado sempre a serviço do desenvolvimento. O Brasil é um país que se modernizou tardiamente, ele tem uma modernização que no campo foi conhecida como modernização conservadora. A gente conseguiu conservar aquelas bases da agricultura com latifúndios e colocou dentro disso uma modernização, quando, do ponto de vista capitalista, seria ideal que a gente tivesse desconcentrado as propriedades, distribuído de forma maciça a posse da terra no Brasil, e aí sim, uma modernização que seria, que não apresentaria os problemas que a gente vê hoje. Nós temos uma modernização conservadora, uma modernização dolorosa, outros chamaram, do qual a gente tem alta tecnologia aplicada em algumas propriedades e não em todas, e a questão da posse da terra altamente concentrada. Então, a extensão nos anos 80, com o país em crise, aquela década perdida, nos anos 90, assume o presidente Collor e ele decide extinguir a Embrater, que era a empresa brasileira de extensão rural. Com a extinção da Embrater, se desmontou todas as estruturas que tinha, porque 80% do recurso que vinha para a manutenção dessas empresas estatais, as Emateres da vida, as Epagres, a Caresc, elas vinham do governo federal. Então, nos anos 90, se desmancha toda esse repasse e os estados conseguem se manter de uma forma bastante precária, mas mantêm lá seus programas de extensão rural, de assistência técnica. E o que ocorreu que nos anos 2000, no início dos anos 2000, começa a se reformular, e eu, por exemplo, me formei lá em 2001 e já consegui um trabalho no mesmo ano, passando num concurso público, porque o Estado de Santa Catarina lá tinha acabado de assinar um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID,
e foi um grande empréstimo lá na época de 107 milhões de dólares para a implantação de um programa, e esse programa visava a assistência técnica, a extensão rural, a questão socioambiental e a questão social, e muito focado na questão ambiental. E para isso precisava contratar lá 70 técnicos, e eu entrei nessa leva, e desde então eu entrei e comecei a conhecer um pouco da estrutura do Estado, mas não o Estado de Santa Catarina, o Estado com E maiúsculo, né, o Estado, o município, a União, e também como que os bancos eles atuam, como que os organismos internacionais, multilaterais, eles têm influência na elaboração das políticas públicas, e eu diria até mais, até a própria OMC, ela tem essa influência. E se reformula, e daí depois se recria o Ministério do Desenvolvimento Agrário, há um aporte muito grande em formatação e desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural, e com a extinção do Ministério, vai para o Ministério da Agricultura, e hoje está no momento de transição, né, eu diria um momento de transição. E quando eu falei da OMC para você, só para citar um caso, no estado do Paraná, tinha um programa muito forte, na verdade no Brasil todo se tinha esse programa, muito mais forte em algumas regiões do que lá, mas lá no Paraná esse programa se chamava-se PA, no Brasil todo se chamava PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que ele depois evoluiu para o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Alimentação Escolar, e os agricultores estavam melhorando muito de vida, assim, estavam começando a ter uma dignidade que talvez nunca tiveram, não conheceram nessa geração, de vender aquela produção local para as escolas, para as creches, para as APAES, mas, como vocês sabem, a agricultura é algo sazonal, é algo que está exposta ao clima. E para você vender, tem todo um processo muito burocrático de contratação desses produtos, dessa lista de produtos que as escolas vão receber, e lá ele é bastante rígido essa lista. E os agricultores previam entregar, por exemplo, batata. A batata tinha uma praga que surgiu por causa da umidade, o excesso de seca, e não entregou batata, ele foi lá e entregou chuchu. Isso vai se avolumando, estou falando de um caso, mas aí outro caso ele ia entregar couve, não deu para entregar couve, ele entregou rúcula no lugar. E foi trocando, porque o agricultor sempre viveu da troca. E as escolas foram recebendo, enfim. Até que surge uma denúncia da polícia, na Polícia Federal, porque no mesmo tempo que o Brasil é acionado na OMC, porque é acusado de estar incentivando muito, porque sabe quando um estado incentiva muito a agricultura, outro estado nacional, no caso o Canadá e os Estados Unidos, acusaram o Brasil de estar fazendo dumping, que é uma prática e seria considerada, que colocaria a agricultura de uma forma não competitiva para as outras nações, né? Isso é uma crítica, porque, por exemplo, a Europa paga, às vezes, para o agricultor não produzir, para que ele não inunde com produtos, ou paga para que ele produza outros produtos, para regular a produção local e a oferta de alimentos. Mas, enfim, né, deixando essas críticas de lado, a OMC surge essa denúncia na OMC, e logo em seguida surge no estado do Paraná essa denúncia que existia fraudes, que os agricultores não estavam entregando o que estavam recebendo para entregar, e aqueles processos que vocês talvez já saibam como que funciona, ele vai tomando um caminho bastante estranho, e chega-se o momento que a Polícia Federal vai cumprir mandatos mandatos da Casa dos Agricultores, e procurando iates, por exemplo, em pequenos agricultores que mal tinham um carro popular usado, no interior do Paraná, uma operação autorizada por um juiz bastante conhecido no Brasil, e é um caos total, agricultores presos, cooperativas destruídas, lavouras perdidas, e isso em 2013, né? E 2016, 2017, 2018, esses agricultores todos são absolvidos, porque fica provado que não existia nada de mau uso do dinheiro público. O que existiram realmente foram adaptações ali. Isso virou documentário, virou livro, não sei se livro virou, mas pelo menos tem bastante material aí na internet, para quem tiver dúvida. Se vocês
procurar o programa de aquisição de alimentos, agricultores presos, absolvidos. Dificilmente se encontra absolvidos. De cada 10, de cada 50 matérias negativas, você vai encontrar uma matéria positiva da absolvição, porque isso nunca sai, né? Quando é absolvido, nunca sai, mas quando é condenado, está lá, sempre na primeira página, com cobertura do Jornal Nacional, inclusive. E é isso, pessoal. Então, vejam só que desde o município, desde lá da unidade familiar, até os organismos internacionais, a nossa segurança alimentar, o artigo 187 da Constituição Federal, ele está lá sendo disputado, eu diria, sendo construído diariamente. Quando grupos de agricultores exigem, cobram, se manifestam, eles estão dizendo para o Estado, para a sociedade, que eles precisam de um olhar e de um direito assegurado, que não aquele que está escrito naquele momento, e que ele precisa ser reformulado, precisa ser adaptado, porque os tempos vão mudando. O aquecimento global, por exemplo, vai trazer uma pressão muito grande sobre o seguro agrícola, que talvez vai ter que ser revista à luz das mudanças climáticas. O cooperativismo, relações trabalhistas, tudo isso acaba que passando, né, nesse momento. A entrada de atores em um cenário hipotético da China comprando terras no Brasil, tudo isso demanda do Estado brasileiro um olhar especial e pontos de atenção sobre a política e a segurança alimentar, para que não aconteça como acontece, por exemplo, na África, onde temos países ricos em extensão territorial e água, às vezes, em muitos lugares, e terra, e uma produção de alimentos que não é suficiente, porque há uma exploração lá do recurso terra, que é um recurso finito, não dá para produzir terra, né? Eu posso construir uma casa, mas eu não posso produzir mais terra. Exceto a Holanda lá, que está aterrando e aumentando o seu solo em algumas partes, que estão os Países Baixos, né? Que a inundação vem e eles constroem diques. Exceto esses casos, terra é uma mercadoria finita, né? Então a gente precisa ter muita atenção na questão da segurança alimentar e pensar lá na questão da terra. Eu, de minha parte, encerro a contribuição aqui com vocês. É uma aula, né, normal, não tem nada de mais. Então, se eu pude contribuir um pouco e trouxe questionamentos válidos para vocês, eu espero que a professora Daniele consiga utilizar isso dentro da sua disciplina, enriquecê-la, porque eu tenho certeza que é a preocupação dela. Eu acompanho aqui diariamente a dedicação dela, é uma pessoa muito dedicada, correta e séria no que faz. Então, de minha parte, eu só queria contribuir um pouquinho com essa aula, tá bom? Então, eu acho que ela encerra a aula, ou eu já encerro, enfim, o vídeo fica parado aqui com a minha participação, ok? Boa noite, um abraço.